E a Justiça ouviu em Ribeirão Preto 18 das 23 testemunhas convocadas para a primeira audiência de instrução do caso da morte da professora envenenada Larissa Rodrigues. A Mariana Robert está ao vivo com os detalhes para a gente desse assunto. Oi, Mariana. Boa tarde. E tem depoimento importante ainda para ser colhido, viu? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Das 23 testemunhas, 18 foram ouvidas ontem na audiência que aconteceu e as outras 5 vão ser ouvidas em uma nova audiência que está marcada para o início do próximo mês. Entre os depoimentos que ainda faltam, tem um importante, o da mulher que mantinha um relacionamento extraconjugal com o Luiz Garnica, que pode trazer mais detalhes aí à investigação. O promotor responsável pelo caso, Marcos Túlio, apontou um balanço positivo nessa primeira audiência, com riqueza de detalhes em todos os depoimentos. Só para a gente relembrar um pouquinho o caso, Larissa, de 37 anos, foi encontrada morta no apartamento dela no dia 22 de março deste ano. O laudo toxicológico apontou positivo para uma substância conhecida como chumbinho. Os principais acusados de cometer o crime é Luiz Garnica e Elizabeth Arrabassa. Luiz, que era companheiro de Larissa, e Elizabeth, sogra dela. A possível motivação do crime seria porque Larissa descobriu um relacionamento extraconjugal entre Luiz e uma outra mulher e, a partir daí, despertou o desejo de separação. Nós conversamos com o promotor Marcos Túlio e ele deu detalhes de depoimentos que foram colhidos na audiência de ontem. E é isso que a gente acompanha agora. O depoimento dos guardas municipais, de que estavam lá no local, que confirmaram a dissimulação do Luiz, do comportamento dele. O objetivo ali do Luiz de querer cremar o corpo, né? Isso foi impedido por familiares da vítima, que somente concordaram que ela fosse sepultada em Pontal, da médica do SAMU, que diz que mesmo depois de ter declarado o óbito para o Luiz, ele tentou ainda fazer massagem de reanimação, o que para nós era um teatro, né? Porque antes ele já havia informado a amante de que a Larissa estava morta. Motivação financeira, porque o gerente do banco confirmou que já no dia 24, ou seja, 2 dias depois da morte da Larissa, ela morreu num sábado, isso numa segunda-feira, ele procura o gerente do banco e quer fazer movimentações financeiras, inclusive sacar um dinheiro da poupança que a Larissa tinha. De acordo com testemunhas, Luiz Garnica chegou a ameaçar Larissa de morte caso ela insistisse na separação. E nós questionamos isso com o promotor. Vamos acompanhar. Essa informação de injeção letal veio de forma anônima. O que nós temos de concreto é que, quando a Larissa pede o divórcio, ele ameaça a Larissa, não concorda e diz que iria quebrar a casa inteira. Todas as testemunhas ouvidas, amigas dela, informam que ela estava firme nesse propósito de se divorciar, e também a questão financeira, porque a Larissa tinha uma vida econômica estável e o Luiz e a mãe é que atravessavam um momento difícil na vida econômica. O objetivo do Ministério Público é levá-los a julgamento popular. Nós entramos em contato com os advogados de defesa de Luiz Garnica e Elizabeth Arrabassa. A defesa de Luiz diz o seguinte: a audiência foi positiva para a defesa, reforçando a inocência de Luiz. Ficou comprovado que ele não alterou a cena do crime, não impediu Larissa de buscar socorro e não tinha interesse financeiro. Ele pretendia repassar ao pai de Larissa o valor da herança e chegou a fazer massagem cardíaca na esposa diante da médica do SAMU. Também ficou claro que Larissa passou mal após comer um chocolate no dia 16/3/2025, quando estava com a sogra Elizabeth. Já a defesa de Elizabeth diz o seguinte: na audiência de 9/9/2025, a defesa contestou a tese de envenenamento, mostrando que Larissa passou mal antes do contato com Elizabeth e melhorou após os cuidados dela. Também ficou claro que as supostas testemunhas próximas de Elizabeth não tinham vínculo real com ela. Ximene. E a gente percebe aí que a promotoria continua sustentando que o plano inicial da mãe e do filho era envenenar a Larissa para parecer que ela estava sendo envenenada aos poucos, né, Mariana? Agradeço muito a sua participação aqui conosco.